Nós glorificamos o nosso bom Pai por essa hora de comunhão. Estamos aqui reunidos para trazer essa palavra de vida à igreja. Eu queria que você permanecesse com a Bíblia aberta aí. Mas a gente vai ver aqui antes a introdução da nossa série. A série aqui, essa série é Libertos para Reinar. A palavra diz que o Filho do Homem veio para nos libertar. Amém? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. O apóstolo Paulo diz lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Paulo vai nos dizer que foi para a liberdade que o Mashiach nos libertou. Foi para a liberdade que ele nos libertou. E devemos permanecer livres e não nos submeter de novo a julgo de escravidão. Amém? Então, chegamos hoje à terceira mensagem aqui, a mensagem 3, a batalha pela mente. Derrubando fortaleza, levando todo pensamento à obediência do Mashiach. A verdade não negocia com as fortalezas. A verdade as derruba, as destrói. E aqui está o texto básico, 2 Coríntios 10, versículo 5, levando cativo todo pensamento à obediência do Mashiach. Amém? Aqui, levando cativo. Esse é o texto básico aqui. Então, aqui é uma mensagem, algumas das coisas que são fortalezas que estão na mente. Então, aqui a ilustração, a gente deu uma direção aqui, a gente tem hoje uma tecnologia para poder fazer essa ilustração, E é o texto que fala isso, que a gente deve destruir toda altivez, todas as fortalezas que se levantam contra o conhecimento da verdade. Então, a gente vai avançar nessa direção na nossa ministração hoje. Amém? Libertos para reinar. A batalha pela mente. A batalha pela mente. Aqui em 2 Coríntios 10, versículo 5, diz, vou ler também o versículo 4, Vamos ler o 3, já que vocês estão insistindo, pedindo tanto, vamos ler também o 3, diz assim: porque, embora andando na carne, veja ali o versículo 3, andando na carne, não militamos segundo a carne. O que é militar, gente? Militar é combater, viu? Nós somos uma milícia. Teve uma vez que um irmão perguntou num pequeno grupo, milícia não é coisa do mal não, de criminoso. Não, porque eu só ouço isso no noticiário, A milícia, não sei das quantas. Não, milícia significa combate. É o que tem também, deriva, no nosso português, a palavra militar. E o verbo militar. Eu milito, você milita, o quê? Eu luto, você luta, nós lutamos, amém? O verbo militar, aqui, nós não militamos. Esse é o verbo, segundo a carne. Ou seja, na nossa luta, nós não lutamos como homem carnal, o homem incrédulo. Mas as armas da nossa milícia, veja aqui, as armas da nossa milícia e militar, As armas da nossa milícia não são carnais. O que significa isso, carnal, aqui? É que a gente não tem carne no corpo, não? Aqui a Escritura usa a palavra carnal para fazer referência às coisas desse século, à mente do homem que ainda não nasceu da água e do Espírito. Então, o que é militar segundo a carne? É ter uma mente do homem que ainda não nasceu da água e do Espírito. Amém? Nós não militamos pela carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas no Altíssimo e Alto. Amém? No Altíssimo e Alto, para destruir fortalezas. Vocês sabem aqui que essa palavra traduzida por fortaleza é o que deu o nome à capital lá do Ceará. Fortaleza. Mas de onde veio essa palavra fortaleza? Você conhece Fortaleza? Disse o menino lá na beira da praia. O senhor conhece Fortaleza? Me dá R$2. Fortaleza aqui, gente, são estruturas fortificadas de defesa, de proteção. Amém? O que são fortalezas? Estruturas fortificadas de proteção. Só que aqui Paulo está falando que as armas que a gente tem não são carnais, são poderosas no Altíssimo para destruir fortalezas. Que fortalezas para destruir? Anulando nós sofismas. Ou seja, nós, eu e você, somos responsáveis para usar as armas poderosas no Altíssimo e destruir essas fortalezas. Como é que se destrói? Anulando. Como é que a gente vai destruir as fortalezas do maligno? Como é que a gente vai ser liberto? Anulando nós sofismas e, aqui preposição aditiva, anulando sofisma e anulando toda altivez que se levante contra o conhecimento do Altíssimo. Toda altivez. Altivez é pensamento orgulhoso. Pensamento vaidoso. A vaidade significa algo que não tem fundamento. Como sopro. Como correr atrás do vento.
como correr atrás do pote de ouro lá no pé do arco-íris. Não tem essa historinha? Tem pessoas que estão passando a vida inteira correndo atrás de um pote de ouro no pé do arco-íris. Pedem a saúde para conquistar isso, nunca chegam, quando ganham um pouquinho, pensa que está mais perto, e quando ganha muito, também continua naquela avareza, na ganância, e depois vai se tornar cada vez mais infeliz, porque vai ver que aquele pote não era o pote de ouro que ele buscava. Então o homem vive essa corrida, que estão chamando também aí corrida dos ratos, né? Por aí vai. Então, isso aqui na Escritura está apresentado para a gente como altivez, é pensamento vaidoso, pensamento que não tem fundamento na verdade. Então, as armas da nossa milícia, ela destrói fortaleza anulando sofismas e anulando toda altivez, todo pensamento que não tem fundamento na verdade. Que se levanta contra esses sofismas. E essa altivez se levanta contra o conhecimento do Altíssimo. Se levanta contra o conhecimento do Altíssimo. O que é sofisma, gente? Vocês sabem o que é sofisma? Sofisma é uma ideia que parece muito ser verdadeira, mas não é. Por isso as pessoas alimentam no seu coração, no seu íntimo, sofismas, porque elas pensam que é a verdade. Então, as armas que nós temos em Yahweh, o Altíssimo, elas fazem a gente destruir essas fortalezas. Como é que a gente destrói? Anulando sofismas e anulando altivez, que se levanta contra o conhecimento do próprio Altíssimo. Mas também essas armas poderosas no Altíssimo fazem com que a gente leve, aqui ó, anulando e levando. São duas ações aqui que somos nós quem fazemos. Nós vamos anular e nós vamos levar cativo todo pensamento à obediência do Mashiach. Cristo não é nome próprio, viu? Cristo é um título latino, mas a palavra em hebraico é Mashiach, e esse título aqui, ele é contaminado, não vou pregar sobre isso agora, certo? Por isso que a gente tem substituído nas nossas prédicas pela palavra Mashiach. Então, levando todo pensamento à obediência do Mashiach, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então aqui ele está dizendo estando prontos. Ele não está falando dele. Ele está falando de todo aquele que está militando, todo aquele que é verdadeiramente convertido. Ele está pronto. O que é traduzido aqui por punir significa disciplinar. Porque essa tradução aqui não está muito boa não, punir. Porque a ideia é disciplinar. E disciplinar na Escritura significa trazer a mente à saúde. Aqui no Nordeste, disciplinar parece que é dar surra de vara de goiabeira, né? Disciplinar é o quê? Dar uma surra de cinto de couro, né? Chinela havaiana, antigamente, né? Então, algumas pessoas pensam que disciplinar é isso. Não. Aqui está dizendo que nós que realmente estamos convertidos, nós que realmente nascemos da água e do Espírito, as nossas armas não são carnais, elas são poderosas para anular o sofisma, levando cativo todo pensamento à obediência do Mashiach. E fazendo isso, nós estamos prontos para disciplinar, trazer a mente à saúde, disciplinar toda desobediência nossa. Então, você vai identificar em você mesmo pensamentos de desobediência, pensamentos de altivez, pensamentos que são sofismas. Você vai disciplinar e Paulo está dizendo isso, ele aqui, olha, veja o que ele vai confirmar, veja como vai ficar claro agora. Ele vai dizer, uma vez completa a vossa submissão. Submissão a quem? A ele próprio, ao apóstolo Paulo, a homens? Não, a vossa submissão completa ao Mashiach. Então, quando você aceita o Evangelho, você se submete ao Evangelho. E quando você faz isso, se você faz isso, você toma a decisão de se submeter completamente a ele. Não, eu estou negociando, essa parte aqui da minha vida não, né? Não, esse meu vício aqui não. Não, você se levanta contra tudo, toda a desobediência. Você está pronto para punir, no sentido de disciplinar, trazer sua mente à saúde, para levar o teu pensamento à obediência, aqui, à obediência do Mashiach. Aleluia? Amém? Ficou claro? Essa parte é elucidativa da nossa ministração aqui, é a parte em que a gente mergulha na palavra, para poder mergulhar agora na nossa ministração. E nós vemos avançando aí, a última ministração nós chegamos a falar também sobre esses cativeiros invisíveis, essas cadeias invisíveis que prendem o ser humano, mas hoje a gente vai mergulhar um pouco mais a fundo, ok? E nós vamos avançar para perceber que essas correntes, como elas surgem, de onde elas vêm. Vejam só, qual o tema da nossa série? Pode voltar para aquela página lá, inicial. Essa minha canetazinha está com problema na chave, a bateria dela está boa, mas a chave está com problema. A série vamos dizer, libertos para reinar. Então, para que foi que o Mashiach libertou sua igreja? Para que a gente reine. Mas vocês lembram dos irmãos nossos lá do Egito, quando saíram do Egito, eram escravos no Egito, saíram do Egito, foram libertos, mas levaram a mentalidade de escravos.
Então a igreja não começa a reinar, ela não começa a reinar enquanto o que não acontecer? A mente dela não for mudada. Por isso o tema de hoje, a batalha pela mente. É um tema sobre libertação. Vocês estão comigo? Amém? Então, nós, primeiramente, fomos libertos para reinar, porque quem foi liberto para reinar, vence o tema de hoje, né? Qual é o tema de hoje? Vence a batalha da mente. Você é vencedor. Você é mais que vencedor. Primeiramente, por quê? Porque você vence. Como vencer a batalha pela mente? Porque existe uma fortaleza da escravidão, do engano, que começa com um pensamento tolerado. Então existem muitos pensamentos nossos que começaram lá atrás, se tornaram uma fortaleza na nossa mente. É aquilo que a gente acha que isso é o que é bom, que a verdade é essa. Se tornou uma fortaleza. E a primeira coisa que como igreja nós devemos fazer é examinar todos os nossos pensamentos. Não dá para fazer tudo de uma vez só, né? Mas no dia a dia, na luta de cada dia, você vai examinando os teus pensamentos. Quando vem uma emoção, um sentimento, por que é que eu estou sentindo isso? Por que é que eu tenho tanta pressa? Está fundamentado, essa pressa está fundamentada na palavra? Se estiver fundamentado, então vá agir. Mas se for um sentimento aí, você vai confrontar as emoções. Amém? Por que é que os nossos irmãos lá na África passam o dia inteiro adorando em pé? Primeiro dia da semana. Começa o culto lá, em muitas partes da África, em muitos países, em muitas nações africanas, o culto começou de manhã. Alguns terminam quando o sol se põe, eles têm que ir para casa. Todo mundo termina ali, tem que arrumar e vão-se embora. Varre o terreiro, no chão de barro, varre o terreiro para a próxima reunião. Por que faz eles ficarem o dia inteiro fazendo isso? Mentalidade. E nós, às vezes, a gente fica algum tempinho e já fica, às vezes, angustiado, agoniado. Estou com fome, eu tenho que ir para casa comer, eu tenho que ir para casa. Né? Amanhã eu vou acordar de 4 horas da manhã. Aqueles irmãos fazem tudo isso. Amém? Então, existe uma batalha pela tua mente. E a gente precisa levar cativo todo pensamento à obediência do Mashiach. Amém? Paulo, o apóstolo Shaul, ele usa essa linguagem militar, uma linguagem realmente de combate, uma linguagem realmente de guerra, para falar de realidades espirituais e de fortalezas que surgem não de um dia para outro. Quando foi que surgiram essas fortalezas? Na cultura. Você era pequenininho, você nem sabia falar ainda. Você já estava absorvendo alguns conceitos. Eu era pequeno, eu presenciei um cenário fúnebre. Havia uma pessoa que estava sendo velada numa casa, antigamente se velava nas casas, né? A família ali, a maioria eram pessoas da fé, viva, consagradas, estava todo mundo em paz. Mas tinha uma mulher que estava desesperada. E na minha mente, como criança, qual foi a imagem da morte que passou para mim? Foi a imagem de que a morte era uma coisa terrível, desesperadora. Não é a imagem que a palavra me diz. Que o Espírito do meu Pai me testificou do que seja. Não. Mas foi a imagem que foi gerada na minha alma, lá na infância. Por causa disso, anos depois, na adolescência, começo da juventude, eu tive síndrome do pânico. Isso e outros elementos que foram se somando, porque a gente vai agregando outras coisas, a gente vai fazendo uma leitura da vida, uma leitura da existência. E às vezes, existem portas que vão sendo abertas em nós. Que prepara a gente para a ação de demônios. Demônios existem, eles estão por aí. Esses espíritos existem, eles são conscientes, eles estão conscientes. Amém? Aquele padrão de pensamentos que me foi passado, eu não tinha maturidade, eu não tinha uma capacidade de avaliar as circunstâncias, eu não tive a capacidade de comparar pessoas. Não, mas fulano, que é sangue do meu sangue, está com essa atitude, mas Beltrano, que é sangue do meu sangue, está com uma atitude também igual. E por que essa pessoa está com essa atitude? Eu não tinha essa perspicácia, essa capacidade, essa sagacidade de fazer avaliações. Eu simplesmente assumi aquela situação e aquilo me marcou. A ponto de eu lembrar hoje o cheiro, o perfume que foi usado no embalsamento naquela ocasião. Se usava perfumes, né? Se comprava perfumes e se usavam perfumes. Então, veja, amados, como determinadas coisas na cultura, determinadas práticas vão sendo passadas e vão sendo construídas desde pequenininho. Às vezes foi uma palavra de alguém que devia cuidar de você, de um pai, de uma mãe, não sei, alguma coisa que foi interpretada de uma determinada maneira que te marcou. E a própria cultura que a gente vive uma cultura religiosa, a gente vive uma cultura carnal, a gente vive uma cultura de perversão de valores, de inversão de valores, não é assim? Então, tudo isso vai sendo interiorizado. E a gente vai recebendo determinados conceitos, porque o nosso filtro, principalmente da infância para cá, ele não estava bem ajustado para peneirar e dizer, isso não é a verdade. Eu não posso aceitar isso, isso não é a verdade. Nós não tínhamos essa capacidade. E, acima de tudo, nós não tínhamos o conhecimento da palavra. E tem muita gente, mesmo depois da sua conversão,
somos salvos por graça, pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Mas tem pessoas que estão vivendo ainda como escravos, por quê? Porque continuam vivendo como museu, vivendo do passado. E não buscaram, na palavra da verdade, libertação de padrões de pensamentos. Amém? E aqui, esse chamado é do nosso próprio Pai Celeste. Olha aqui. Quem é que está chamando isso aqui? É o Espírito Santo. Quem foi que inspirou o apóstolo Paulo? Isso aqui é a palavra de Paulo, de Shaul? Não. Isso aqui é a palavra do nosso Pai. Veja que palavra de tanto amor. Ele está mostrando que é bom. Se a gente levar os nossos pensamentos cativos à obediência do Mashiach, isso é algo maravilhoso. Isso é algo libertador. Amém? Ali, ó, libertador. Nós vamos ser verdadeiramente livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Aleluia. Amém? Então, em segundo lugar, gente amada, nós devemos entender que nós somos libertos para reinar, e quem é liberto vence a batalha pela mente, vence a batalha. Em segundo lugar, porque a palavra de Al é a arma que destrói fortalezas do engano, fortalezas da escravidão do mal, das trevas, para que os demônios parem, não tenham mais poder de agir na nossa vida. Há duas maneiras das pessoas serem libertas, de qualquer coisa. De qualquer coisa que te oprime, que te escraviza, que você não tem domínio, sabe? Duas maneiras espirituais de ser liberto. Através da oração da igreja, que se chama intercessão. Então imagine, vou aqui dar um exemplo já extremo. Uma pessoa que está possessa por espírito maligno, isso é fato, é verdade, acontece possessão verdadeira. A igreja pode orar e a pessoa ser liberta daqueles demônios. Só que se a pessoa que foi liberta, se ela não se posicionar, o que é que o próprio Mashiach, o mestre dos mestres, a razão da nossa vida disse? Que a casa vai ficar limpa, arrumada, mas vazia. Aí o espírito que foi expulso por causa da oração da igreja, a palavra diz que ele vai, anda por lugares áridos, por lugares desertos, à procura de pouso, e não encontrando, ele volta e encontra a casa de onde ele saiu arrumada, limpa, mas vazia. E aí ele chama outros 7, piores do que ele, e Alcha quem diz isso, está no Evangelho. E o estado da pessoa se torna 7 vezes pior. Então, para qualquer área da vida, alguém está passando uma opressão financeira muito grande. Nem toda dificuldade financeira é opressão, certo? Mas existem dificuldades financeiras que são uma opressão. E a gente pode e deve se levantar em oração. E como igreja, a gente pode todos lutar por um. Todos por um e um por todos. Amém? Aleluia, unidade. Então a gente pode se levantar, vamos abençoar. Que se abra uma porta essa semana para o irmão A, B ou C. A igreja se reúne as forças e vai em cima de algo, de um problema ali naquela semana, e a vitória vem para aqueles que creem. Mas se a pessoa não for preenchida, a libertação... A outra forma de libertação é pela palavra. Porque a pessoa foi liberta naquela situação ali. Mas se ela não foi preenchida pela verdade, o que vai acontecer? Ela vai se endividar novamente. Ela vai cair nos mesmos problemas que a levaram àquela situação de opressão. Vocês estão entendendo? Agora, quando a libertação, ela pode vir e deve vir também pela oração da igreja, mas a mais poderosa é através da palavra. Porque a palavra, ao mesmo tempo que vai expulsando o cão da nossa vida, da nossa história, tirando ele de poder tocar nos nossos bens materiais, na nossa família, ao mesmo tempo a palavra vai preenchendo o espaço. O Espírito que em nós habita, porque somos salvos, ele passa a tomar as áreas da nossa vida. Imagina uma casa muito bonita que vai receber o Salvador como visitante. Hoje, o Rei da Glória vai entrar na minha casa. Aí a pessoa prepara a sala de visitas, dá um grau, limpa o piso, dá um grau no sofá, né, o que for, ajeita tudo, bota um perfume especial na casa. Aí chega o Rei da Glória, a pessoa recebe, seja bem-vindo. Mas lá atrás tem um quarto que está tudo sujo, tudo podre, nada presta, escondido. Assim é a vida de muitas pessoas. De muitas pessoas. Elas pensam que estão agradando o Rei. Ele não quer entrar na sala de visita da nossa vida. Ele quer tomar conta de todos. Por isso, levando pensamento, todo pensamento, não é uma parte. Não é só sobre a minha vida profissional, eu vou levar cativo os meus pensamentos à obediência do Mashiach. Não, só sobre a minha vida amorosa, sentimental, sobre a minha vida conjugal, eu vou levar cativo os meus pensamentos à obediência do Mashiach. Não, em todas as áreas. Então a gente não pode estar negociando, fazendo reservas. E quando você mergulha na palavra, você... Agora, é claro que o que é sábio? Você vê onde está maior a tua luta. Então, se a minha luta hoje maior é nessa área, então eu vou buscar a palavra para essa área. Eu vou buscar a oração de pessoas que eu possa confiar nessa área. Eu vou buscar irmãos que possam interceder comigo e por mim nessa área que a luta está maior. Então, você deve, porque não dá para lutar tudo de uma vez, buscar a palavra. Então, a palavra vai nos mostrar aqui algumas coisas que surgem do mundo. Ó. O medo, a culpa, a mentira. Tem pessoas que andam cheias de mentira, né? Vergonha. Depois vem a vergonha quando a pessoa está vivendo uma vida cheia desse, dominada, escravizada por essas coisas. Aí vem a vergonha quando cai em si. A rejeição.
São elementos que oprimem a mente da pessoa. Quem sofre rejeição, sofre. A pessoa que guarda amargura, tem dificuldade de perdoar, de liberar perdão. Muitas vezes os demônios ficam agindo na vida das pessoas através dessas áreas. Amém? Então, a palavra de Yahweh é a arma que vai destruir as fortalezas. Conhecereis o quê? A verdade. E a verdade vos libertará. E ele disse, quem é a personificação, quem é a verdade em pessoa? É Yahshua. Teve um sermão que foi pregado para um homem só. Um sermão de uma frase apenas. Pilatos. Ele pergunta em particular a Yahshua, diz que tu és realmente o Mashiach, tu viesse para reinar? E Yahshua responde. E ele diz, todo aquele que ouve a verdade, escuta a minha voz. Amém? Vamos dizer? Todo aquele que ouve a verdade, escuta a minha voz. A gente pensa em voz como timbre, né? Será que a voz dele era grossa? Eu lembro da época de seminário que tinha um rapaz que eles falavam assim, bom dia, tudo bem. Ele falou, vamos estudar lá, vamos estudar hoje a teologia sistemática. Ele falava assim, mas na hora que ele estava jogando futebol, ele, vamos jogar futebol? Tá? Então, o pessoal estava jogando lá e ele, toca a bola, toca! Ou seja, a voz normal dele não era essa. Só que muitas vezes o ser humano fica tão preocupado, né, com o timbre humano, eu queria tanto ouvir a voz do meu rei. Tem canções bonitas, né? Só que ele está dizendo que ouve a verdade, ouve a minha voz. E a verdade que nos dá esse poder de vencermos é a arma que destrói fortalezas. A arma da nossa milícia, ela é poderosa em Yahweh. Essa arma é espiritual, é o próprio espírito de vida, é o próprio Yahshua em nós. Habita em vós ricamente a palavra do Mashiach. Amém? Habite ricamente. O apóstolo Paulo, depois de ele trabalhar e levar a igreja à maturidade, não foi todos, mas muitos irmãos ali, ele disse, vocês têm a mente do Mashiach Yahshua. O quê? Era uma afirmação leviana? Uma afirmação inconsequente? Não, porque ele tinha um acompanhamento daqueles irmãos. Através de um relacionamento de contato, de vida na vida, frequência. Amém? Como eles fizeram tanto em tão pouco tempo? Velocidade, constância, fogo e glória. Amém? Então, amados, essa verificação, essa checagem, fazia com que o apóstolo dissesse, vocês têm a mente do Mashiach. Nós precisamos avançar para termos a mente do Mashiach. Parar de brincar, como muitos estão aí nas religiões, brincando de ser crente. São religiosos de carteirinha, religiosos de reuniões, mas sem uma vida autêntica, verdadeira. Então, quando você toma a decisão de fazer isso, você é liberto, você é vencedor, você avança. Amém? A luz, que é a palavra, ela ilumina. Imagine uma janela, a gente costuma usar a janela para quê? Um dos motivos é para iluminar. Então, a luz, quando chega, quando o dia amanhece, se a janela não estiver tapada com alguma coisa, uma cortina, o que for, a luz vai entrar. E a luz não negocia com as trevas, ela simplesmente entra. Assim é a palavra. A palavra não vai negociar, não vai pedir licença. Ela entra e as trevas se dissipam. Então, à medida que nós levamos cativos nossos pensamentos à obediência de Yahshua, para isso a gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa estudar a palavra, a gente precisa amar a palavra. Amém? E nesse culto hoje a gente introduziu aqui para esse culto plenitude leituras. A gente fez uma leitura da Torá, do Pentateuco, o 5 primeiros livros da Bíblia. Nós fizemos uma leitura de um livro histórico do Antigo Testamento. Nós fizemos uma leitura de um livro poético, que é o livro de Salmos, ou dos Salmos. Nós fizemos uma leitura dos profetas, começando em Isaías. Depois fomos ao Novo Testamento, fizemos leitura do Evangelho e das Epístolas. De modo geral, esses 7 tópicos, é claro que existem outros que classificam as partes da Bíblia, mas esses são os maiores, né, que a gente vai usar para divisão e leitura constante aqui. Nós somos libertos para reinar, e quem é liberto vence a batalha pela mente, porque o discipulado é também esse ambiente onde a mente é reeducada. Então já fiz aqui até uma transição. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4, depois de Coríntios, em Efésios. Efésios 4, versículo 22. Amém? No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo o Altíssimo, em justiça e em retidão procedentes da verdade. Procedentes da verdade. Então, vejam só aí, gente. O apóstolo Paulo diz que a gente aprendeu do Mashiach. Leia a partir do versículo 20. Efésios 4, vamos ler, já que vocês estão insistindo tanto, pedindo tanto, né? Vamos ler a partir do versículo 20. Efésios 4, versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes ao Mashiach, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Yahshua, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento,
e vos revistais do novo homem, criado segundo o Altíssimo, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Procedentes da verdade. Então a gente deve se despir do velho homem e se revestir do novo homem, que se refaz pela renovação da nossa mente. Como é que a gente se veste do novo homem? Como é que a gente se torna mais parecido com Yahshua? Como é que a gente vai desfrutar dos poderes? Porque até os poderes que ele tem, ele quer que a igreja participe. Ele ora ao Pai e diz: Pai, eu oro a fim de que eles sejam um em mim, assim como eu sou um em ti. Eu manifestei a eles a tua glória. Então ele fala de glória, de poder. Amém? E ele deseja isso. Mas se nós não estamos preparados, o que adianta você dar alguma coisa de muito valor a alguém que vai jogar fora, vai desprezar, não sabe o valor? O que adiantará? Não vai ter valor algum. Amém? Não vai ter valor algum. Então, é essa luta pela mente, uma mente que vai ser reeducada. O discipulado apostólico não transmite apenas informações. É no discipulado apostólico, de vida na vida, é o propósito de ser igreja. A gente vê aí, não, existem ministérios que se dedicam à obra de caridade e fazem coisas aparentemente muito boas, aleluia. Foi de Calvino e depois, antes dele, de Lutero, a ideia de que ao lado de cada templo religioso da comunhão cristã deveria haver uma escola. Isso é um princípio lá da Reforma. E também hospitais. Depois quem tinha mais poder, que eram os romanos, o romanismo, né? A religião romana começou a construir hospital em tudo que era lugar. E aí você vê aí as pastorais, as instituições da fé romana, com muitas ações de diversos tipos. Só que o ethos da igreja, o que é ser igreja? É se especializar como uma ONG, em fazer ação social. A igreja pode e ela deve se organizar para fazer ações sociais. Mas isso não deve ser o ministério da igreja. Vamos afetar uma classe de pessoas, né, desfavorecidas socialmente. E aí a gente monta todo o ministério em função daquela classe social. Né? Vamos, por exemplo, as viúvas, verdadeiramente viúvas. Pessoas que estejam em condição de vulnerabilidade. A igreja pode e deve fazer isso, mas isso não é ser igreja. Ser igreja é vencer a batalha pela mente. Ser igreja é ser moldado e transformado, e ele estabeleceu um princípio pelo qual isso deve acontecer, que se chama discipulado. É vida na vida. É uma rede de relacionamentos. Então, a igreja pode praticar ação social, pode agir em determinado setor da sociedade, a igreja pode fazer isso e aquilo, pode, e até deve, mas isso não deve definir e não deve ser aquilo pelo qual ela seja conhecida. Ela precisa ser conhecida por vida na vida. Porque nós temos que correr com a visão. Há uma visão que precisa correr. E essa visão aqui, aqui é a palavrinha, querigma, proclamação. Isso aqui é a sequência do discipulado, né? Didascalia, que é o ensino da palavra. A gente deve proclamar a palavra primeiramente para nós mesmos, também para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, para que creiam, porque a fé vem pela pregação do Evangelho. A gente deve ensinar. E esse ensino é ensinar as pessoas a guardarem tudo o que Yahshua ensinou. Depois disso vem a koinonia. Koinonia é o quê, gente? Comunhão. Isso é bíblico, gente. Isso não é invenção e doutrina A, B e C, não. Aqui, koinonia. Comunhão. E comunhão aqui não é comunhão de a gente se ver uma vez por semana e dizer: meu irmão, tu é irmão da minha igreja, né? Coisa boa, aleluia, né? Mas é uma comunhão de uma rede de relacionamento, a ponto de haver uma honra, haver um contato tal de que você se confie, abrir pecados que tem te afligido, porque o papel da igreja é tratar isso. Agora não é para todo mundo, nem de todo jeito, nem em toda reunião. Então, quando a igreja não está vivendo isso ainda, ela está limitada. Amém? E de apadagogese, que é a edificação é sermos formados nele. Isso só pode acontecer através da virada na comunhão. Acontece de outras formas, sem a comunhão. Acontece, o Espírito Santo ele é soberano, mas fica algo limitado, porque ele escolheu agir através da igreja. Por isso que o nosso Salvador investiu em 12 pessoas. Ele podia arrecadar muito dinheiro, ele podia fazer movimento religioso e atrair multidões. E Yahshua, quando estava aqui, atrair multidões e botar todo mundo num galpão. Será que ele não tinha sabedoria para construir o galpão mais bem estruturado, o maior galpão que já foi construído para botar gente, galpão de gente, feito tem hoje em dia? É galpão de gente. Vamos lotar de gente ali. E ali ele pregava para todo mundo. Por que ele não fez isso? Por que ele não fez isso? Não ia alcançar mais gente mais rápido, né? Em vez de investir em 12 homens, por que não uma multidão ali dentro, logo? 100 mil, 200 mil. A população inteira de uma cidade lá. Jerusalém naquela época já tinha beirando 200 mil habitantes. Naquela época lá. Algumas estimativas mostram até números maiores do que isso. Então, porque o princípio da transformação que o Espírito opera através da igreja é o princípio da comunhão, da koinonia. Amém? E essa comunhão, ela faz aqui uma virada de chave, onde você entra numa verdadeira formação e avança para teleios, que é maturidade, é plenitude, é perfeição
em Yahushua, o Mashiach. Então, nós somos libertos para reinar, e quem é liberto para reinar vence a batalha na mente, porque Yahweh escolheu vencermos essa batalha. A vida da igreja, especialmente, particularmente, através do discipulado. Aleluia. Vamos ficar em pé, nós vamos orar, vamos agradecer ao nosso bom Pai por tudo que Ele tem nos dado, né? Paizinho querido e amado, nós te agradecemos nessa hora pela Tua palavra viva e eficaz. Continua a falar com a Tua igreja aqui presente, Pai. De coração, eu que sou pequeno e falho, Pai, eu desejo, diante de Ti, que essas bênçãos sejam multiplicadas na vida de cada um aqui, todos sejam verdadeiramente livres pela Tua palavra, no Teu Espírito. Abençoa-os assim, ó Pai. E se eu que sou pequeno e falho posso desejar assim, muito mais eu sei que a Tua mão está estendida agora para abençoar aqueles que em verdade esperam em Ti. Aleluia. Tua bênção está estabelecida agora, Pai, sobre a Tua igreja aqui. Aleluia. Graças te dou, Pai. Aleluia. Amém. E sobre você que me acompanhou por esse instrumento eletrônico, também bênçãos que são multiplicadas. Fica na paz. Aleluia. Amém.